Vamos lá, alunos, falando ainda da Revolução Puritana, tá lá. Jaime I, então, ele vai dissolver o parlamento. Um tempo depois, e ele vai aumentar os impostos. E um tempo depois ele acaba falecendo, né? E quem assume o governo é o filho dele, Carlos I, 1628. Assim que o Carlos I assumiu o governo, o parlamento vai, vamos dizer assim, vai assediar o Carlos I, vai para cima de Carlos I e fala, olha, assina aqui a petição de direitos. Na verdade, não assim, um tempo depois, tá bom? Assina aqui a petição de direitos. A petição de direitos era um documento parecido com a Carta Magna. Era um documento que limitava o poder real também. Ele falou, olha, se você quiser aumentar os impostos, se você quiser aumentar o exército, você tem que pedir autorização para o parlamento. Assina aí a petição de direitos. O Carlos I, no primeiro momento, ele até acabou assinando a petição de direitos. Mas depois ele pegou e falou, meu, eu sou o rei, por que eu tenho que assinar esse tipo de documentação? Eu tenho o direito divino de governar. E o Carlos I vai lá e acaba, né, vamos dizer assim, rasgando, entre aspas, né, a petição de direitos. Né? Ele acaba rompendo com o parlamento, o que vai gerar a tal da Revolução Puritana. Esse é o Carlos I, olha que bonitinho, fofinho e sensual, super gostosinho. Carlos I, olha que cabeça linda, vai perder a cabeça no final da Revolução Puritana. Né? Olha lá, petição de direitos, era documento que cerceava os poderes reais. Carlos I, ele fechou o parlamento, ele assina o documento, depois ele cai em si, ele falou, meu, desculpe, estou assinando um documento que eu não tenho que assinar nada, eu sou o rei, eu que tenho que mandar nisso daqui. E ele pegou e fechou o parlamento. Carlos I, ele reabriu posteriormente o parlamento. Ele fecha o parlamento, depois ele reabre, e ele pediu o aumento dos impostos para fortalecer o exército. Óbvio que o parlamento, ele negou isso, olha lá. Houve a negativa por parte do parlamento, o que deflagrou a Revolução Puritana. Ele chegou lá porque estava acontecendo um problema na Escócia, inclusive ele era escocês, o Carlos I. Estava tendo um problema na Escócia. A Escócia, estava ocorrendo algumas manifestações contra o governo inglês. A Inglaterra tinha domínio sobre a Escócia. E o Carlos I pegou e falou, preciso abafar essas manifestações contra o governo inglês. Então, eu preciso aumentar os impostos para conseguir aumentar, vamos dizer assim, o meu exército e atacar a Escócia e manter a Escócia sobre o nosso domínio. E ele pediu, então, né, ali um aumento, né, de impostos para fortalecer o exército. O parlamento negou. Ele acabou pegando o exército real e mandando para cima. Ele mandou cercar, inclusive, o parlamento. Nisso, os parlamentares acabaram se revoltando, obviamente, e os parlamentares vão formar um exército. O exército que é chamado, obviamente, de exército, não obviamente, mas é chamado de exército parlamentar. Muitos membros do exército parlamentar eram puritanos, por isso que a revolução é chamada a Revolução Puritana. Essa revolução estourou em 1640. Assim que é formado o exército parlamentar, começa uma guerra civil na Inglaterra. Quando a gente fala guerra civil, é uma guerra dentro do país, tá bom? Por isso, guerra civil. A guerra se deu do exército real contra o exército parlamentar. Nessa guerra, essa guerra civil que ocorreu na Inglaterra, acabou surgindo uma figura muito importante. Que figura? Que pessoa? Oliver Cromwell. É um nome até interessante, né? Cromwell, né? Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele era um parlamentar, ele era um dos parlamentares, né? O Oliver Cromwell. E o Oliver Cromwell vai ser um cara que ele vai, vamos dizer assim, liderar o exército parlamentar e ele vai revolucionar o exército parlamentar. Ah, mas como que ele vai revolucionar? Ele pegou e falou, ó, primeiro, desculpe, a remuneração para os soldados vai aumentar, vai ser melhor. Segundo, os soldados têm que conhecer por que ele está lutando. Ele tem que conhecer o que ele está defendendo. Então, também a defesa, né, ali, a pessoa iria lutar já sabendo o que ela estava defendendo. E também ele pegou e, vamos dizer assim, meio que remodelou o exército.
os soldados tinham melhores uniformes e tudo mais. Então ele aumentou os salários, ele, vamos dizer assim, que instruiu as tropas para saber pelo que elas estavam lutando, remodelou mesmo o exército até com uniformes melhores e tudo mais. O exército parlamentar eram chamados de cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Porque o cabelinho deles, né, bem lisinho, acabava tendo um corte meio arredondado, como se fosse lá os Beatles no começo da carreira, né? Aquele que parecia uma cuia ali. De certa forma eu tive isso também, né? Esse tipo de cabelo, mas eram chamados de cabeças redondas. Tinha também um grupo específico, né, desse exército parlamentar, que eram guerreiros muito melhor preparados, que eram chamados Ironsides. Ironsides, né, costelas de ferro ali. Talvez de lá vem, bom, não sei, não vou falar isso, porque eu acho que não tem nada a ver, mas Ironsides era uma espécie de vamos dizer assim, de um grupo que eram melhores preparados, eram soldados melhor preparados, né, ali, e era do exército parlamentar. Então você tinha os cabeças redondas, que eram, né, o exército parlamentar, eles eram chamados de cabeças redondas, e tinha um determinado grupo dentro desse exército parlamentar que eram chamados Ironsides. As tropas parlamentares, eles contaram com a liderança, como eu coloquei ali, de Oliver Cromwell, figura importantíssima, com o fim do conflito. Carlos I fugiu para a Escócia. Acabou o conflito, Carlos I fugiu para a Escócia. Mas lembra que ele queria o aumento de impostos para fortalecer o exército e atacar a Escócia? Os escoceses aprisionaram Carlos I. E chegaram para o governo inglês e falaram, se vocês quiserem o Carlos I de volta, a gente entrega para vocês, desde que vocês paguem uma indenização. Exigiram um resgate, né, do governo inglês, e o governo inglês falou, tá bom, eu pago. Pagou, o Carlos I é devolvido aos ingleses, Carlos I é julgado e acabou sendo condenado à morte por decapitação. Ele perdeu a cabecinha, ele foi decapitado. E logo depois que o Carlos I é decapitado, é proclamada a República na Inglaterra. Olha que louco, você já ouviu falar de República na Inglaterra? Porque vira e mexe a gente escuta falar da família real inglesa, né? Príncipe Charles, príncipe, né? Você tem vários, né? Há pouco tempo atrás passou o casamento de um deles, super pomposo, bonito, sensual, ficam mostrando os filhos, né, vamos dizer ali, da família real, né? Uma coisa assim toda, mas a Inglaterra teve uma república. E quem assume o governo? Oliver Cromwell, olha ele aí, o bonitinho. Oliver Cromwell assume o governo inglês. Assim que é proclamada a República, Carlos I é julgado e condenado à morte por decapitação, e quem assume o governo é Carlos I. Não é uma monarquia. Carlos I assume, Oliver Cromwell assume o governo. Tá lá. Oliver Cromwell vai governar do período de 1649 a 1658, na realidade um pouquinho antes ali. Ele assumiu o poder, e ele vai tomar uma série de decisões que foram decisões importantíssimas, que acabaram fazendo com que a Inglaterra se tornasse a maior potência econômica e militar do planeta no século XVII. O que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai fundar a Comunidade Britânica, que é chamada de Commonwealth. A Comunidade Britânica, ela é formada em 1650 e existe até hoje, é o Reino Unido. Formado pela Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Os 4 países. Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. O Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, a Grande Bretanha ali. A Comunidade Britânica, então a Commonwealth, é formada em 1650. E obviamente com essa formação da Comunidade Britânica, acaba havendo um fortalecimento, principalmente da Inglaterra, que é o país mais forte economicamente e militarmente deste grupo. Mas vai ter um fortalecimento maior, por quê? Porque economicamente eles também vão o quê? Eles vão comercializar e vai ter um fortalecimento econômico muito forte. Outra ação muito importante de Oliver Cromwell foi quando ele instituiu o chamado Ato de Navegação.
Esse ato de navegação ele foi baixado em 1651. Mas o que foi o ato de navegação? Naquele período, a gente está falando ali já da segunda metade do século XVII, naquele período a Holanda já havia conquistado a sua independência, já tinha se formado como país, como Estado, e a Holanda estava se desenvolvendo demais. Como a Holanda não tinha quase colônias, os holandeses começaram a investir em quê? Na navegação. Então eles começaram a construir muitas embarcações e eles buscavam produtos em determinados locais e vendiam na Europa. Eles eram uma espécie de atravessadores, buscavam o produto no local de origem e vendiam para a Europa. Com isso, os holandeses estavam se tornando muito poderosos economicamente, o que acabou, vamos dizer assim, atingindo a Inglaterra. Os ingleses começaram a ficar, vamos dizer assim, incomodados com o crescimento econômico da Holanda. É aí que o Oliver Cromwell baixou o ato de navegação. Ele falou, olha, com o ato de navegação nós vamos impedir o crescimento da Holanda, o crescimento da frota holandesa de navios. Esse ato de navegação consistia em quê? Qualquer mercadoria que entrasse na Inglaterra e nas colônias inglesas, essas mercadorias elas deveriam entrar ou na Inglaterra ou nas colônias inglesas deveriam entrar essas mercadorias ou com embarcações inglesas ou com embarcações de seu país de origem. Por exemplo, o tecido francês, ele era exportado para a Inglaterra. Tinham que levar esse tecido francês para a Inglaterra. Essa mercadoria ela é levada com embarcação de quem? Ou da Inglaterra ou da França, que era o produtor do produto. Mas se a Holanda pegasse o tecido francês e vendesse na Inglaterra? Não podia. Não era permitido que entrassem embarcações de um país, por exemplo, que não era o produtor daquela mercadoria. Como a Holanda tinha crescido muito a sua frota e ela ganhava muita grana, vamos dizer assim, muito capital, trabalhando como atravessadores ali, trabalhando como atravessadores, e eles exportavam muito para a Inglaterra e para as colônias inglesas, a Holanda acabou sendo prejudicada. Por causa disso, os holandeses acabam proclamando guerra contra a Inglaterra. E vai acabar ocorrendo uma guerra entre ingleses e holandeses e a Inglaterra vai vencer essa guerra. Então, ato de navegação fortaleceu a Inglaterra. Por quê? Porque acabou fortalecendo a marinha inglesa e acabou prejudicando a Holanda, prejudicando a marinha holandesa. Pegou? Oliver Cromwell, ele transformou a Inglaterra na maior potência econômica e militar do mundo, com essas ações, né, duas que eu citei ali, mais outras, né, obviamente, que ele tomou. Em 1653, Oliver Cromwell, ele dissolveu o parlamento e instaurou um regime ditatorial. Ele acabou com o parlamento e instaurou um regime ditatorial. Pô, professor, mas era uma república? Era uma república e, nesse momento, 1653, ditatorial. Ele governa dessa forma até sua morte. Com a morte de Oliver Cromwell, ocorreu uma crise e a volta da monarquia. Morreu Oliver Cromwell, quem assume o governo inglês foi o seu filho, Ricardo Cromwell. Só que o Ricardo Cromwell era uma besta, ele não era que nem o pai dele, inteligente, superpoderoso, que acabou colocando a Inglaterra num patamar de grande potência econômica e militar do mundo. Ricardo Cromwell assume o governo, não consegue governar direito, os parlamentares afastam Ricardo Cromwell e restabelecem a monarquia. Então, a república, ela durou do governo de Oliver Cromwell ao governo de Ricardo Cromwell ali. Oliver Cromwell e Ricardo Cromwell. Então, o parlamento destitui o Ricardo Cromwell, afasta ele do governo e restauram a monarquia. Quem assume o poder? Carlos II, também da dinastia dos Stuart. Então vai dar continuidade, vamos dizer assim, à dinastia dos Stuart. Quem assumiu o poder? Carlos II. Então tá aí, a gente falou de Revolução Puritana para vocês. A Revolução Puritana foi a revolução que acabou ocorrendo a proclamação da República na Inglaterra, o governo de Oliver Cromwell, que transforma a Inglaterra na maior potência econômica e militar do planeta. Assim que ele morre,
vem uma série de problemas, né, que acabam, crises, que acabam fazendo com que seja restaurada a monarquia e inicia-se o governo de Carlos II. Tá bom? Próximo bloco, Revolução Gloriosa. Até o próximo bloco.